Vocês poderiam me dizer assim: Marcela, mas são tantos os aspectos do eu e alguns deles são diferentes, até opostos entre si. Então não faz sentido, né? Existe uma forma de pensar que busca encontrar no eu um sujeito do conhecimento, de um conhecimento neutro, objetivo, racional, com ênfase na razão. Existe um outro jeito de pensar o eu que pensa nas profundezas, nas emoções, nos sentimentos, na intimidade, que pensa o quanto há de único, de singular, de diferente em cada um de nós. Existe um outro modo de pensar o eu que fala somos todos iguais, com direitos iguais, direitos individuais, direito à liberdade. Liberdade essa que a gente viu que vem com a centralidade do humano, com a ideia do humano como uma medida das próprias desculpa, o humano como uma medida de todas as coisas e o humano com essa liberdade de criar, de construir o próprio destino. E enquanto tem essas formas de ver que valorizam a liberdade de ser, a liberdade de agir, a liberdade de imaginar e de criar a si mesmo, vem agora essa última corrente que diz que lá estamos nós, o eu como centro de controle, ordens, exigências, obediência. E agora, né? No nosso exercício, eu quero que vocês identifiquem que correntes são essas. Eu vou escrever abaixo e vocês vão completar com as palavras do que nós aprendemos. O humanismo, o iluminismo, o liberalismo, o romantismo e a disciplina. E nesse nosso último vídeo, para confundir um pouco mais, né, a gente reconhece o quanto não dá para pensar o eu sem pensar esses conflitos. Pensar o eu não é fazer com que essas perspectivas se unam, com que essas perspectivas se tornem uma só. Não. Pensar o eu é pensar as contradições, é pensar as diferentes perspectivas e os diferentes atravessamentos históricos. Então, enquanto por muito tempo o eu foi visto como esse espaço de interioridade, de intimidade, vocês se lembram da nossa aula sobre privacidade, a gente pensando nos segredos, no que uma pessoa guarda apenas para si mesma? Pois é, existe um movimento mais atual, mais recente, mais século XXI, né, que foi crescendo no século XX, mas foi principalmente no século XXI que consolidou, que ao invés da gente buscar a construção do eu num processo íntimo e interior, como quando as pessoas procuravam a terapia e buscavam conhecer algo que havia lá dentro, lá no fundo delas mesmas, cada vez mais a forma de compreender o eu está relacionada à imagem do eu. Como assim, Marcela? No nosso vídeo anterior, nós terminamos mostrando o início dos meios de comunicação cada vez mais presentes nas casas, a televisão, o rádio. Agora nós temos cada vez mais meios de comunicação e muitos deles interativos, né? Para discutir essa onipresença dos meios de comunicação e como eles influenciam nossas vidas, como influenciam nossa visão do eu, como influenciam a nossa subjetividade, um conceito interessante é o conceito de espetáculo. Foi em 1967 que Guy Debord propôs o conceito de sociedade de espetáculo, sociedade do espetáculo, dizendo como as nossas relações passam a cada vez mais ser mediadas por imagens. As relações entre as pessoas, elas podem ser compreendidas, pensadas, problematizadas
como relações mediadas por imagens. A imagem vai ganhando uma centralidade cada vez maior. Então, se nós formos pensar o quanto cada vez mais construir a si mesmo passa a ser construir uma imagem de si, uma imagem para que outras pessoas vejam, outras pessoas aprovem, outras pessoas valorizem, outras pessoas curtam, né? Pensando nas nossas redes sociais, em que a construção de perfis para curtidas e para outras formas de exposição de si. Então, o eu, ele passa cada vez menos a ser procurado em processos interiores, secretos, privados, íntimos, e cada vez mais a ser uma produção para ser exposta, uma produção para ser exibida. Quando escutamos adolescentes hoje e perguntamos coisas como você está se sentindo, é comum que essa pergunta já não seja vista como algo tão vivido individualmente, de forma própria, porque o vocabulário dos sentimentos e das emoções está cada vez mais ligado ao que as pessoas mostram de si, ao que elas demonstram de si. Então existe uma preocupação muito grande, menos em se divertir do que em criar uma imagem de divertimento, menos em aproveitar do que criar uma imagem que está aproveitando. Menos em viver de uma forma feliz e mais de criar uma imagem de felicidade. Então, muito do que a gente percebe com a psicologia hoje, esse conceito do eu como espetáculo, ele ajuda a gente a pensar o eixo da exposição, o eixo da exibição, da exposição, de que o eu já não é uma jornada de uma investigação interna, de uma subjetividade interiorizada, mas há um quê de subjetividade exteriorizada para ser mostrado, para ser visibilizado, para ser visto, né? Uma frase da Paula Sibilia, que é a autora que eu estou me baseando, mostrei o livro no nosso primeiro vídeo, esse personagem se forma e deseja fazer de si mesmo um show. Que personagem é esse que nas últimas décadas se formou e passa a fazer de si mesmo um show? É o eu. O eu passa a ser visto como um personagem nesse sentido mesmo de encenação, de ficção, de mostrar algo. Importa menos o que eu estou vivendo intimamente e mais o que o olhar das outras pessoas perceberá que eu estou vivendo. E mais o que eu exibirei ao olhar de outras pessoas. Lembrando do conceito de espetáculo, que as relações passam a ser mediadas por imagens. Ao longo dos vídeos nós falamos de épocas mais distantes, falamos das navegações, do contato com a diferença, com a diversidade, falamos do sujeito do conhecimento da razão, do iluminismo, falamos da Revolução Francesa, da luta por direitos e falamos agora mais recente, não tão recente assim, com a crescente urbanização e industrialização no século XIX, a questão da disciplina. Né? Nós não estávamos até o momento falando do contexto recente, mas eu pensei que seria interessante adicionar esse último vídeo na nossa aula sobre a história do eu, a partir dos exercícios que vocês escreveram na nossa aula passada, que muitas pessoas falaram dos celulares, da internet, das redes sociais, como objetos que expressam bastante da nossa relação com a subjetividade hoje. E, como a Paula Sibilia traz no livro O Show do Eu, é interessante como psicólogas e psicólogos também passarmos por essa noção de uma subjetividade exteriorizada, exibida, exposta. Mais um conflito nessas várias perspectivas para se pensar a subjetividade e o eu, que está longe de ser algo homogêneo, algo linear, algo que forma um todo completinho, fechadinho. A ideia é que as perspectivas, por mais distintas que sejam entre si,
contraditórias e conflituosas, elas mostram algo muito presente no eu, tal como ele é construído historicamente, que é justamente essa multiplicidade, contraditoriedade, conflituosidade, falar de contradições, falar de conflitos e falar do que é múltiplo, do que é diverso, é falar dos nossos eus e de como eles são formados historicamente, certo? Então, nosso exercício de hoje consiste em vocês completarem as frases abaixo com os diferentes conceitos que nós aprendemos, né? Então, vocês vão completar com humanismo, ou iluminismo, ou liberalismo, ou romantismo, ou disciplina, e agora o nosso último conceito que nós aprendemos, espetáculo.